Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. A gente teve algum tempo fora do ar, não só por imperativo de descanso, de repouso e tal, como acontece com todos os programas de rádio e televisão no Brasil. Nossa pausa neste programa, desde final de setembro até agora, deu-se em função de imperativos de saúde, né? Problema de saúde, eu tive que fazer uma cirurgia, os anos vão chegando, né? E aquilo que a gente não cuidou na juventude vai aflorando, vai aparecendo, o castigo da velhice. Eu tive que, mas graças a Deus, deu tudo certo, com Deus na frente, deu tudo certo, e aqui estamos de novo, né, para continuar a nossa tarefa diária. Já fizemos 2 apresentações no programa Boca do Povo, e agora voltamos para o nosso bate-papo diário, nossos chamados debates democráticos, aqui na viamorena.com. Avisar ao público ouvinte que, a partir do próximo programa, né, o horário será das 11 ao meio-dia. Hoje, excepcionalmente, neste horário. Queria falar hoje sobre diversos assuntos, diversos temas. Queria receber a correspondência, né, daqueles que estão ligados na rede social, no Facebook, para os assuntos que a gente vai tratar. O primeiro assunto que eu queria falar hoje aqui é sobre a questão de direitos humanos. Esta semana comemorou-se o aniversário dos direitos humanos, semana passada. Direitos humanos da ONU, Organização das Nações Unidas. Essa Declaração dos Direitos Humanos, grosso modo, né, vou falar aqui, das Nações Unidas, surgiu em função de garantir ao cidadão a aplicação da lei. A lei que o beneficia, a lei que beneficia a nação. Contra as guerras, contra o terror de esquerda, terror de direita. Teve-se como referência para a criação, para a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, os genocídios, né, soviético e, sobretudo, o Holocausto judeu ou contra os judeus, Holocausto nazista contra os judeus. Quando a gente fala em direitos humanos aqui no Brasil, há uma interpretação, uma versão muito encurtada sobre os direitos humanos. Aqui, quando eu vi aqui, no dia do aniversário, o Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, publicou um post na rede social, criticando os direitos humanos, até com uma certa grosseria, como é normal e costume da família. Né? Esterco, não sei o que, esterco da vagabundagem, o termo que ele usou numa montagem onde o presidente segura uma camiseta, direitos humanos, esterco da humanidade. Em primeiro lugar,
Aí tem a velha história, estranha história, né, que o pessoal, os inimigos dos direitos humanos usam. Ó, eu nunca vi os direitos humanos procurar a vítima. Foi lá e procura a vítima. Os direitos humanos só atendem ao réu, aquele que cometeu o crime. Tem nada a ver. Direitos humanos não é uma pessoa. Direitos humanos são as leis que garantem a igualdade de tratamento aos cidadãos. O cara matou o outro, foi para a cadeia, conduzido, imposto por uma lei, pelo Código Penal, que garantem o mínimo de direito de cidadão para quem está na cadeia. E direitos humanos não está circunscrito, como querem alguns, a questão da segurança pública, não. Direitos humanos é bem mais amplo, são bem mais amplos, né? Tem o direito à moradia, direito ao hospital, direito à segurança, direito à escola, direito à expressão, à liberdade de expressão, direito de votar, escolher os seus dirigentes e representantes. É o conjunto, né? São, me parece que 10 ou mais direitos estabelecidos, eu não tenho aqui a conta, dos direitos humanos estabelecidos pela ONU, que não tem nada a ver com quem está preso, não tem nada a ver. Aí fica todo mundo tentando amesquinhar, todo mundo não, aqueles que conhecem, sabem o que é direitos humanos, e ficam amesquinhando para tirar proveito político em cima. E vai passando para quem não sabe a ideia de que direitos humanos é uma coisa ruim, é uma coisa de comunista. Ó, direitos humanos é coisa de comunista. Meu Deus do céu, os países que menos respeitam os direitos humanos são os países comunistas. Nós temos a China, que é um país comunista, onde não se respeita o direito do trabalhador. O trabalhador se arrebenta para ganhar um salário de fome, para garantir um PIB elevado para a China. Nós temos Cuba, que todo mundo reclama problema de direitos humanos, sobretudo direito de expressão. Aí vem que direitos humanos é coisa de comunista. É igual a reforma agrária, né? A reforma agrária, quando eu tratava disso, era militante, né, da área de reforma agrária. Eu chegava nos lugares, ia conversar com as pessoas, e já vinha estourar, reforma agrária é coisa de comunista. Comunista não faz reforma agrária. Comunista expropria a propriedade, toma a propriedade e cria lá seus sovietes, né? Kokov, sei lá, tem uns números, que é do Estado. O cidadão trabalhador vai ser trabalhador do Estado. Vira todo mundo funcionário público. A administração do trabalho é do Estado. Pelo menos essa é a teoria. Reforma agrária, que eu chamo de política fundiária, é você permitir que o trabalhador vocacionado para a agricultura tenha direito ao seu pedaço de terra. Só isso. Terra
que não vai ser tomada de ninguém. Ninguém vai tomar a terra para fazer reforma agrária. Vai ser alienada aquela terra, o fazendeiro vende a terra e faz-se a reforma agrária, com o parceleiro sendo proprietário do imóvel. Não há nenhuma atividade coletiva para caracterizar socialismo, absolutamente não há. Se houvesse, não tinha problema para mim. Porque não tem nada a ver. Eu acho que o trabalho coletivo é um trabalho bom. Os grandes, né, os grandes produtores têm o seu trabalho coletivo através das cooperativas. Mas eu falava dos direitos humanos para explicar exatamente isso. Que direitos humanos não é nenhum bicho de sete cabeças. Não é nenhum motivo para você ficar trabalhando contra. O direito humano, direitos humanos, não é aquela questão de se procurar. Os direitos humanos vai lá procurar a vítima. Né? Não. O direito não procura ninguém. Seja ele humano, desumano, raio que o partas, o direito não procura ninguém. Você, beneficiário do direito, é que deve procurá-lo. Não é o preso que vai procurar o direito dele. É o advogado do preso que vai buscar o direito dele. Ele paga, se ele tiver, ele paga o advogado. E o advogado vai atrás do direito dele. De repente, nem dá um direito assim. Quem não pode, o preso que não pode, tem o Defensoria Pública que vai lá atendê-lo. Ele é um ser humano, é uma pessoa que está com sua cidadania em observação, suspensa a sua cidadania. Mas ele é um ser humano. Ele tem que pagar o seu crime, o crime que ele cometeu. E qualquer um de nós está sujeito a cometer crime. Negócio de crime não tem, isso aqui é um bandido que cometeu crime e tal. De repente um cidadão honesto, trabalhador, comete um crime. Comete um crime, perdeu a cabeça. Achou que estava se defendendo e estava matando, de repente estava até se defendendo. Então, quando esta ojeriza, esta oposição, ela surge do povo, da própria consciência das pessoas, da consciência individual até. E que termina criando uma minoria para defender tal ideia, eu concordo. Eu acho que vamos debater, vamos discutir. Agora eu não posso concordar que isso surja do próprio governo. É que o governo passe a combater os direitos humanos. Quando a ele cabe preservar, assegurar, de acordo com a lei e com a Constituição. Como é que um presidente da República vai ostentar uma camiseta atacando os direitos humanos? Não tem sentido. Como é que fica? Eu não trato de cadeia, não, de cara que está preso. Nem só isso, não. Direito em um modo geral. Construir casa para o povo pobre é a garantia de direitos humanos. Garantir hospital para o Sistema Único de Saúde, todo mundo ter direito igualmente
é garantir direitos humanos. É preciso entender o que é, separar o que é direitos humanos e o que não é direitos humanos. E deixar bem claro. Deixar bem claro. Direitos humanos não é uma pessoa. Que aconteceu um crime e os direitos humanos vão procurar a viúva. Não. Direitos humanos é para garantir que aquele crime vai passar por um processo de justiça judicial para dar satisfação. Não é vingança, não. É para dar satisfação à família que perdeu aquele ente querido. Não é para ficar protegendo o preso. Eu não vejo, não conheço direitos humanos para proteger preso. O que eu não concordo também que na questão da cadeia é você criar depósito de preso. Não concordo. Você não cometeu o crime, tem que pagar. Claro, tem que pagar. Agora, pagar o crime, como acontece aqui no Brasil, é um absurdo. Aqui no Brasil, a cadeia, o sistema penal no Brasil, penitenciário no Brasil, ele é o maior recrutamento de bandidos para o crime organizado. É o maior. PCC, CVV, PQP, pessoal que está lá. Aconteceu agora no Paraguai uma evasão, né? Uma fuga de presos, coisa que não é raro, né? Coisa que é muito comum, não só no Paraguai, mas também aqui no Brasil. Muito obrigado ao pessoal que está ligado, o Diogo Ajaro, o Adelson Batista, o Ian Carlos. O Ian Carlos vai ser soltado. O pessoal que acompanha a gente através das redes sociais, avisar que a partir do próximo programa, a gente vai fazer, o programa vai para o ar das 11 até o meio-dia. Aí você acaba o programa, você vai almoçar tranquilo e tal. E eu também. Então, gente, era isso que eu queria falar sobre direitos humanos. Pessoa que tem um mínimo de consciência não vai detestar, não vai querer acabar com os direitos humanos em nome de uma ideologia, em nome de uma... Agora, outra coisa, tem acontecido neste governo, e está duro de acostumar com ele, sabe? Porque nova política é complicado, a gente quer acostumar desde os tempos de Getúlio Vargas e tal, passando por Juscelino Kubitschek, fica difícil de acostumar com essa mudança brusca de clima, né, no governo. Um cidadão, amigo do presidente da República, é nomeado para a Secretaria de Cultura da Presidência da República. Foi nomeado, por quê? Porque tinha um pensamento que coincidia com o pensamento do presidente da República, até porque, nesta área mais de humanas, o presidente da República tem
escolhido a dedo a pessoa que coloca que tenha compromisso ideológico com a direita, que seja contra a esquerda. Isso ele não esconde, ele tem falado, e eu estou me lixando para fazer o que ele bem entender. O governo ele é que tem que administrar. Agora, nomeou o cara secretário de Cultura. O cara fez um plano de cultura. Nesse plano, que eu não conheço, ninguém conhece que plano que é esse. Segundo o Bolsonaro, é uma maravilha de plano. É o início da cultura no Brasil. E o Brasil, segundo Bolsonaro, não tem cultura nenhuma. Eu vi ele falando na televisão que começava ali o marco zero da cultura. Era o plano do Roberto Alvim. Aí lança o plano com um discurso que ele copia de Goebbels, que foi o ministro da propaganda do Hitler, o líder nazista alemão. Fez um discurso, colocou lá as palavras. Imediatamente houve uma repercussão contrária. O Roberto Alvim foi ao presidente da República, explicou para ele que não tinha nada a ver e tal. E o presidente concordou. Não, tudo bem. Se é isso aí, não tem problema. Se é isso aí, não tem problema. Tinha problema, porque não era isso aí. Era isso e mais aquilo. O cara copiou o discurso do Goebbels. Aí vem a pergunta: será que ele não copiou também o plano? Que plano é esse? E o Ministério Público já entrou com ação para anular esse plano, e está muito certo, muito correto. Anular esse plano, que pode ser desastroso, que pode ser uma cópia de um plano nazista para aplicação aqui no Brasil. Já que muita gente gostou, né? Muito pessoal da extrema-direita aí adorou, inclusive o presidente da República. O presidente da República gostou, e quando ele gosta, aí sai de baixo que pode dar problema. Muito obrigado ao Selmo, motorista de aplicativo, assistindo o programa. O Jadergson Pereira, querendo saber se eu tomei o café da manhã. Não sei porque ele quer saber, né? Está preocupado com o meu conforto? Muito obrigado. Mas se quiser vir aqui no programa tomar um cafezinho comigo, terei a máxima satisfação em servi-lo. Você pode mandar também a sua interpretação, a sua versão aos fatos que a gente está abordando aqui neste programa. E eu quero falar no próximo bloco, vou dar um pequeno intervalo. No próximo bloco eu quero falar aqui sobre reforma agrária. Reforma agrária. É um assunto antigo, mas vou falar sobre ele. Depois do tempo, com climatempo.com.br. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer.
Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Pois é, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, no Facebook, né? Também no Facebook. Você que está ouvindo o programa, para participar, basta você usar o espaço que está aí no Facebook para comentários e mandar o seu comentário, contra, a favor. Eu só queria uma coisa que eu gostaria de enfatizar. Se você não tiver convicção daquilo que você vai falar, se você não souber aquilo que você vai falar, mesmo que você esteja totalmente equivocado, não precisa participar, basta ouvir. Para agredir o apresentador, porque tem gente que vem aqui para agredir, me agredir, não tem nada a ver com isso. Entra no assunto. Você me agredir, que eu sou velho babão, velho. Tudo bem. Com preconceito, com discriminação contra a tentativa de desqualificar a crítica, é melhor não participar, assiste aí numa boa. Se você tiver alguma motivação, algum argumento para contestar, ou para melhorar o comentário, faça que eu terei a maior satisfação em receber. Agora, essa xingação que as pessoas gostam de fazer aí, não tenho mais idade para isso, né? Falar sobre a reforma agrária. O B. de Paula fez um comentário ontem, no programa dele, sobre a agilidade que o INCRA tem dado aos processos de fundiários do Estado. Muita gente acha que o Bolsonaro e os governos liberais e de direita não devem tocar em reforma agrária, porque a reforma agrária é coisa de comunista. Eu, muito pelo contrário, eu acho que a reforma agrária é coisa de capitalista. É a melhor distribuição da renda, da terra, para garantir a fixação do homem na área de produção. E é muito o regime militar, a ditadura militar já havia pensado nisso e fez uma tentativa aqui no Mato Grosso do Sul. Não deu certo, é claro, porque não havia nenhum compromisso de fazer reforma agrária com seriedade, com respeito. A reforma agrária que queria se fazer aqui no Brasil era exatamente impedir a reforma agrária. Mas houve uma tentativa dos militares em criar os tais projetos integrados. E Mato Grosso do Sul, naquele tempo apenas Mato Grosso, foi beneficiário, porque tinha muita terra na região do extremo sul do estado, região de Sete Quedas, Aral Moreira, Naviraí, Mundo Novo, Eldorado, Iguatemi. Muita terra, né? Terra de voluta,
terras que pertenceram no passado à Companhia Mato Laranjeira e que foram desapropriadas pelo governo ainda do Getúlio Vargas. E o governo criou um projeto integrado. Tinha uma grande propriedade e várias parcelas menores em volta daquela propriedade, para poder dar o contrapeso aí, evitar o latifúndio, né? E que, na época, por exemplo, entre safra, o pessoal das pequenas parcelas iriam trabalhar nas grandes fazendas. Era um pensamento Não é isso que se quer. Projeto integrado, nada disso. O que se quer é que a gente, como tem terra sobrando no Brasil, e toda essa terra pode ser colocada a serviço da produção agropecuária, o que a gente quer é que se incentive o crescimento da grande propriedade moderna, o agronegócio. Ninguém é contra isso. Ninguém pode ser contra isso. O que se quer é conjugar esse esforço da produção industrial, da grande produção agrícola, com a produção de sustentação. A pequena produção. A produção que vai garantir o abastecimento interno do Brasil. Nós temos o plantador de soja, né? A monocultura da soja, plantador de milho, a monocultura do milho, da cana de açúcar. Nós precisamos do pequeno agricultor para o arroz, para o feijão, para a hortaliça, para os produtos que nós vamos consumir internamente. E isso você faz através do incentivo à produção minifundiária, que você completa com a reforma agrária, os assentamentos. E se tem uma coisa que eu condeno e que eu lamento do governo do Lula, da Dilma, do PT, além naturalmente dessas denúncias de improbidade administrativa, de corrupção, é o governo não ter feito a reforma agrária. Tinha tudo para fazer. Tinha a aprovação dos trabalhadores. Tinha o convencimento de setores da própria grande propriedade. Não fez. Foi que o Lula fez, que a Lula fez, que a Dilma fez. Que os dois fizeram de reforma agrária nesse país. Não fizeram nada. Transformaram a ideia da reforma agrária numa base para o ativismo fundiário, ativismo rural. No lugar de se criar um cadastro nacional, sistema único de reforma agrária, alguma coisa assim, para evitar picaretagem no campo, para evitar o ativismo equivocado do MST, da CUT Rural, de outras organizações sindicais, né, que vão tratar de reforma agrária. O governo tem que estabelecer normas para a reforma agrária. É isso. Tem nada. Vão cobrar de mim o tempo em que eu ajudei acampados. A política fundiária no Brasil, na nova república, ou no período da ditadura militar, ela deu-se através da pressão popular do trabalhador. O que era a pressão popular? A pressão popular era exatamente o acampamento. Construía-se o acampamento e eu participei de vários, apoiei vários,
Porque era a única forma que você tinha de chegar ao sonho da terra própria. Era pressionando o governo. Defendia isso na ditadura, porque a ditadura não ia fazer a reforma agrária mesmo. Defendia isso no governo do Fernando Henrique, no governo do Sarney, porque eles eram um governo de transição, principalmente do Sarney, que ainda estava umbilicalmente ligado à ditadura. Mas não defendi no governo do Lula, porque eu achei que o Lula ia fazer a reforma agrária. Uma reforma agrária sem viés ideológico. Uma reforma agrária sem entregar para grupos de esquerda, né, para comandar a reforma agrária no país, que não fizeram nada. Se tivesse feito alguma coisa, ainda é justificável. Então, gente, está na hora, e isso eu encaminho, né, às pessoas que têm influência no governo, de se pensar nisso, de se pensar numa reforma agrária, como diz o Bolsonaro, sem viés ideológico. Sem viés ideológico. Até quero tratar aqui, nesse programa, não hoje, que não vai dar mais tempo, da questão indígena. Esse é um assunto também que eu gostaria de enfocar. Mas é um assunto que eu abordei hoje no programa do B, A Boca do Povo, foi essa lambança essa lambança aí do INSS, das aposentadorias. O pessoal fez uma reforma da Previdência com o compromisso de melhorar, de agilizar o sistema previdenciário brasileiro. A reforma entrou em vigor e, no lugar de caminhar, travou todo o sistema. Então, quem tinha aposentadoria, e eu gostaria de ouvir aí pessoas que estão com esse dramático problema de aposentadoria. Foi lá, requeriu aposentadoria, aí veio a reforma, aí travaram o processo, agora tem que entrar na fila única. Isso aí é um menosprezo ao trabalhador. O trabalhador trabalha o tempo todo. Tem o direito dele, a lei fala em 45 dias. Tem casos de requerimento de aposentadoria completando ano, completando aniversário. Já, inclusive, consta que tudo certinho e tal, mas não libera a grana. Aí o cara fala, não, mas não tem problema. Quando pagar atrasado, paga todos atrasados. Primeiro, paga os atrasados, mas não paga com correção. Segundo, o que o cidadão vai fazer, onde é que ele vai arrumar dinheiro para comer durante esse período aí que espera pela aposentadoria? Essa é uma luta, né, que todos nós temos que nos engajar, essa lambança aí que houve com a aposentadoria. Bem, eu estou convalescendo ainda, né? Já falei aqui que passei por uma cirurgia de alto risco, tive 35 dias de UTI, achei até que não voltava mais e muita gente ia até gostar disso. Mas estou aqui, então vou fazer esse programa todos os dias, a partir das 11 horas da manhã. Quero contar com a sua participação, quero contar com a sua opinião, quero ter a sua companhia neste debate democrático e vamos juntos, né? Vamos juntos para tentar impedir que esse regime que nós temos hoje no Brasil, democrático, ele
termine caindo pelo fascínio a ideologias exóticas, porque o regime que funciona, que vale e que nós devemos preservar é o regime democrático, é o Estado democrático de direito. Muito obrigado ao Edson pelo apoio técnico, muito obrigado a você por sua audiência e até o próximo programa. Tchau, Pica-Pau.